Quando a gente fala de triângulos quaisquer, a gente vai estudar aplicações de trigonometria em triângulos que não são retângulos, porque a gente estudou inicialmente a trigonometria no triângulo retângulo. Tá? E agora a ideia é a gente aplicar algumas relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Esses triângulos quaisquer eles vão ser sustentados por duas leis que eu vou enunciar para vocês. Eu não vou demonstrar essas leis porque elas são bem complicadas, as demonstrações delas, e eu precisaria de uma aula para fazer isso com vocês. Então eu vou enunciar essa lei, eu vou mostrar ela para vocês e vou também mostrar como que vocês usam essas leis. Tá? A primeira lei é o que nós chamamos de lei dos cossenos. Tá? Então, obviamente, se a lei dos cossenos vai ter cosseno no meio. Né? Então, vamos colocar aqui. Ó. Quando eu falo de triângulo qualquer, eu vou botar aqui assim. Vou desenhar aqui ó, um triângulozinho bem dioido. Tá? Tá aqui, ó, triângulozinho bem dioido. E aí vou colocar os vértices dele. Tá? Vértices A de amor, B de baixinho e C de coração. Né? E, por consequência, eu vou ter também o lado Azinho, Bzinho e Czinho. E também vou ter os ângulos internos, que eu vou dar os nomes aqui. Ó. Eu vou dar o nome do ângulo, desse ângulo aqui, ó, que está no vértice A, de alfa. Esse aqui de beta. E esse aqui de gama. Ó, gama é assim ó, que a gente faz. Ó. Isso aqui é a letra gama. Tá? Primeira coisa que a gente precisa saber, quando que eu vou usar a lei dos cossenos? Tá? Em geral, a gente usa a lei dos cossenos quando o exercício nos fornece mais medidas de lados do que de ângulos. Então, note que um triângulo tem medidas de lados e medidas de ângulos. Quando o exercício me fornecer mais medidas de lados do que ângulos, em geral, eu vou usar a lei dos cossenos. E o que essa lei dos cossenos diz? Então, não se assuste com o que eu vou escrever aqui. Eu vou explicar depois com calma, tá? Porque ela é bem monstruosa. Então, o que a lei dos cossenos diz? Ela diz o seguinte, ó, que se você colocar aqui no primeiro membro um lado ao quadrado desse triângulo, ele vai ser igual ao quê? A soma dos quadrados dos outros dois lados, ó, começa parecendo um Pitágoras. A quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Só que o teorema de Pitágoras só pode ser aplicado, né, quando eu tenho um triângulo retângulo e o A é hipotenusa. Né? Então eu não posso usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo em particular, porque ele não é um triângulo retângulo. Então a lei dos cossenos ela começa parecendo um teorema de Pitágoras. Mas aí ela tem um complemento. Como é que é esse complemento? Então, menos duas vezes o produto desses outros dois lados, que é B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Qual que é o ângulo formado por B e C? É o ângulo alfa. Ó, o ângulo alfa. Tá vendo? Então, ó, isolei aqui, ó, tô colocando no primeiro membro, o A quadrado. Tá? Quem que vai aparecer no segundo membro? Quais variáveis que vão aparecer no segundo membro? Vão aparecer só as variáveis restantes, ou seja, B e C. Então vai ser B quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o B vezes o C, vezes o ângulo formado por B e C. O ângulo formado por B e C é alfa. Só que não necessariamente eu preciso colocar aqui isolado no primeiro membro o A quadrado. Eu poderia colocar o B quadrado. Mas o raciocínio vai ser o mesmo. Se eu colocar o B quadrado, quem que vão ser os lados que vão estar elevados ao quadrado aqui? Vão ser os outros dois. Então, quais são os outros dois restantes? O A quadrado mais quem? O C quadrado. Menos duas vezes o produto desses dois lados restantes, que é o A e C. Vezes o cosseno do ângulo formado por A e C. Quem que é o ângulo formado por A e C? É o beta, cosseno de
beta. Então, vou escrever aqui, ó, cosseno de beta. Também posso deixar isolado qual lado? Posso deixar isolado o lado C. Deixar no primeiro membro o lado C. Então, C quadrado vai ser igual. Quem são os lados restantes? A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados restantes, que é A e B, vezes o cosseno do ângulo formado por A e B. Quem que é o ângulo formado por A e B? O gama. Certo, meus queridos? Entenderam essa ideia, mais ou menos? Ah, mas é muito difícil. Professor, Pode falar, meu anjo. o Michel perguntou se a letra é igual sempre fica onde a letra não dobra. Calma aí, repete a pergunta, Alanis. A letra é igual sempre fica onde a letra não dobra. No triângulo, a letrinha, no caso. Jesus, não entendi a pergunta. Calma aí, deixa eu ver aqui. Se aquela... Pera aí. Ele não, já fala, não, valeu. No triângulo, além de rico é religioso. Não, não é essa parte. A letra igual sempre fica onde a letra não dobra. A letra igual sempre fica onde a letra... Não entendi, Michel. Não quer abrir o microfone para tentar explicar? Eu acho que foi tipo assim. Você vê que o ângulo A tá lá em cima. O lado A tá entre o C e o D, não entre o A e o B, ou o A e o C. Daí o B não tá entre o B e o C, o B e o A tá entre o A e o C. Acho que é isso. É que assim, ó, se você colocar aqui no primeiro membro o A ao quadrado, o ângulo que vai aparecer aqui vai ser o ângulo entre os dois outros lados, que é o B e o C, então o alfa. Ou seja, se você colocar aqui o A no primeiro membro, o ângulo que vai aparecer aqui vai ser o ângulo oposto ao segmento A. Tá vendo? Ó? Oposto ao segmento A. Se você colocar aqui, ó, o B, quem que vai aparecer? Vai ser o ângulo entre A e C, que é o beta, ou seja, o ângulo oposto ao segmento B. E se você colocar o C, quem que vai aparecer ali no ângulo? O ângulo oposto ao segmento C, que é o gama, que é o ângulo formado entre A e B. Não sei se ficou claro aí, Michel. Se era isso que você estava perguntando. Ele disse que era isso. Ah, então tá, beleza. Então fechou. E professor, agora eu tenho uma dúvida. Ali você fez, né, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado e o resto, né? Quando você muda e coloca o B ali na frente, não vai mudar o sinal de alguma dessas variáveis? Então, é que isso é uma pergunta comum que o aluno faz. Por exemplo, professor, se eu isolar o B, vai ficar assim, ó. O B quadrado vai passar para outro membro negativo e o A vai passar negativo. Mas como é que... Tem alguma coisa errada nesses sinais aqui. Mas o que vai mudar esses sinais vão ser esses ângulos aqui, ó. O alfa, o beta e o gama. Porque pode ser que esses ângulos sejam ângulos maiores do que 90 graus e daí eles vão estar no segundo quadrante. E essa mudança de sinal aí vai ser feita justamente com o ângulo que está ali no cosseno. Entendeu? Entendi. Não sei se você conseguiu entender. Que assim, ó, se você passar para cá, vamos supor que você pegue a primeira e queira isolar o B. É isso que você está falando. Ah, mas e se você isolar o B vai passar para o primeiro membro negativo e o A vai passar para o segundo membro negativo. Daí vai ficar... vai mudar os sinais, né? O que você está sugerindo. Só que acontece que se você fizer isso, pode ser que o B, o ângulo oposto a B aqui, ó, que você colocar, não vai ser mais alfa, entendeu? Se você isolar o B, aqui, na primeira equação, você vai estar continuando usando o ângulo alfa. Entendeu? Na verdade, quando você isola o B, quem que tem que ser o ângulo? O beta. Então, você vai estar pegando uma equação que diz respeito ao ângulo oposto a A e colocando o B no primeiro membro. Então, por isso que dá essas mudanças de sinais.
Então, você não pode usar a primeira equação para isolar o B. Poder você até pode, na verdade. Mas daí, assim, ó, note que se você pegar a primeira equação e isolar o B, o ângulo que vai continuar aqui vai ser sendo o alfa e não o beta. Quando, na verdade, né, quando você isola o B, quem tem que aparecer aqui é o ângulo beta. Não sei se ficou mais claro agora. Não, sim, eu consegui entender. Uhum. Beleza, então. Então tá, e aí? Como é que a gente usa isso aí, professor? Não saquei, tá? Então vou pegar um problema básico aí de infra, que talvez vocês vão trabalhar, que é um problema que é muito comum aqui que é um problema da Unicamp, desculpa, que é um problema que caiu no vestibular da Unicamp. Então, ó, vou pegar esse probleminha aqui, tá? Vou adicionar uma nova página e vamos ler aqui o que ele está dizendo, tá? Então ele fala assim, ó. Vamos lá, vamos acompanhar. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água. Então, tá aqui o rio, tá? E aqui é a caixa d'água. Caixa d'água, CA. Caixa d'água. Beleza? E eles distam 50 metros de distância. Então, a bomba até a caixa d'água é 50 metros. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Tá aqui, ó, 80 metros. Tá? E aí ele fala assim, ó. O ângulo formado pelas direções caixa d'água-bomba. Quem que é a direção caixa d'água-bomba? É essa direção aqui, ó, que eu estou destacando em verde. Caixa d'água-bomba. E a direção caixa d'água-casa, que é essa direção aqui, ele fala que forma um ângulo de 60 graus. Está aqui, ó. E ele fala assim, se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então ele quer saber, na verdade, quantos metros precisam da casa até a bomba ali. Muito bem. Aí a pergunta é, por que eu vou usar a lei dos cossenos? Primeiro, porque é um triângulo qualquer. E segundo, porque o exercício está me fornecendo mais lados do que ângulos. Então, note que eu tenho dois lados numéricos e somente um ângulo que o exercício está me fornecendo. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. Quem que eu quero descobrir? O x. E, para que eu possa descobrir o x, eu preciso ter o ângulo oposto a x, que esse exercício me dá. Porque se eu colocar o x aqui no primeiro membro, né, que é o que eu quero procurar, o que eu estou procurando, lá no cosseno tem que ter o cosseno do ângulo oposto, que nesse caso é 60. Então, vamos escrever aqui, ó, x ao quadrado. Então, é o lado que eu estou colocando no primeiro membro. Quem que tem que aparecer no segundo membro? Somente os outros dois lados. Então, vai ficar aqui, ó, 80 ao quadrado mais 50 ao quadrado, ó. Parece um Pitágoras. Menos 2 vezes o produto desses dois lados. Então, 80 vezes 50 vezes o cosseno do ângulo formado por 80 e 50, ou seja, o ângulo oposto ao segmento x. Então, cosseno de 60. Beleza? Como eu montei aí? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. X quadrado igual 80 ao quadrado dá quanto, jovens? 6.400. 50 ao quadrado, 2.500. Ó, menos 2 vezes 80 vezes 50 vezes cosseno de 60, que a gente sabe que é meio. Ah, poderia ter multiplicado ali, professor, o 2 com 80 com 50? Sim, eu não fiz isso porque aqui eu vou poder simplificar. Como está tudo multiplicando, eu vou simplificar esse 2 com esse 2. E vai sobrar 80 vezes 50. Então, olha aqui o que eu vou ter. Ó. Vou ter o seguinte, ó. X ao quadrado igual 6.400 mais 2.500 dá 8.900. E 80 vezes 50 dá 4.000. Ó que lindo.
x ao quadrado igual 4.900. Vamos extrair a raiz quadrada, né? Lembre que quando você extrai a raiz quadrada, você tem o mais ou menos acompanhando, né? O 4.900. Só que como a gente está falando de distância, a gente vai considerar a medida positiva, né? Então, você tem aqui a raiz quadrada de 4.900, como raiz quadrada de 49 é 7, então raiz quadrada de 4.900 é 70. Então, aqui, ó, a distância da casa até a bomba, ou seja, a distância que eu vou precisar de encanamento, é 70 metros. Usamos a lei aqui dos cossenos. Alguma dúvida, pessoal, aí na construção do exercício? Acho que tá tudo tranquilo. Beleza, então. Vamos fazer aqui, ó, lei dos senos agora. Vamos falar aqui da lei dos senos. Muito bem. Vamos escrever aqui, ó, lei dos senos. O Michel perguntou se só dá pra resolver assim. O Michel perguntou se dá o quê? Se só dá pra resolver assim. Olha, Michel, eu nunca vi uma outra solução que seja diferente dessa. Eu acredito que até deve ter outra solução, mas deve ser um pouco mais complexa para resolver. Então, vamos falar aqui de lei dos senos, tá? A lei dos senos ela vai ter uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui uma circunferência. Essa circunferência, vou desenhá-la aqui, ó, bonitinha. E dentro dessa circunferência eu vou desenhar um triângulo qualquer. Então, vou pegar aqui 3 segmentos. E note que essa circunferência, ela tem um raio, né, gente? Que eu vou destacar aqui. Então, quando o triângulo está dentro da circunferência e os vértices pertencem à circunferência, a gente diz que esse triângulo ele está inscrito na circunferência. Então, um polígono está inscrito numa circunferência, quer dizer que ele está dentro da circunferência. De forma análoga, eu posso dizer que a circunferência está circunscrevendo o triângulo, ou seja, a circunferência está fora do triângulo, né? Então, são coisas equivalentes que eu estou dizendo. Então, esse cara aqui é o raio. Vou destacar aqui, ó, raio da circunferência. Também vou ter aqui, ó, os vértices, como eu tinha feito já, né? A de amor, B de baixinho, C de coração. Aí vou ter o ladinho Azinho, Bzinho, Czinho. E vou ter também os ângulos internos. Aqui, ó, alfa, beta e gama. Certo? Quando que, em geral, a gente usa a lei dos senos, né? A lei dos cossenos a gente usa quando o exercício dá mais lados do que ângulos. Aqui, a lei dos senos, a gente vai usar quando o exercício dá mais ângulos do que lados. Ou quando o exercício pede o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, quando o exercício fala de raio da circunferência, um exercício que envolve triângulo, falando de raio de circunferência, a gente também vai usar a lei dos senos. Tá? E o que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte, ó, que se você pegar o segmento A e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, que nesse caso aqui, quem que é o ângulo oposto a A? É o alfa. Isso aqui vai estar na mesma razão que pegar o segmento B e dividir pelo seno de beta.
que vai estar na mesma razão que C divididos pelo seno de gama. E tudo isso aqui vai estar na mesma razão que 2 vezes o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Nossa, professor, mas como é que eu vou usar todas essas relações juntas? Não, você não vai usar todas essas relações juntas, você vai usar elas em pares, né? Então, você vai usar elas, a igualdade, não toda ela, mas de 2 em 2, né? O que eu quero dizer com essa escrita é que todas essas razões estão, todas essas divisões dão o mesmo resultado. Então, se eu faço A dividido pelo seno de alfa, vai ser igual a B dividido por seno de beta, que vai ser igual a C dividido pelo seno de gama, e isso aqui é igual a 2 vezes o raio. Na prática, como é que a gente usa isso? Né? Como é que a gente faz essa brincadeira aí? Vamos pegar aqui, ó, o exercício número 2. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui e desenhar uma pequena circunferência. Bem pequenininha. Só para a gente ter mais ou menos aqui noção. Vou desenhar o triângulo aqui dentro. Um triângulo qualquer. Tá? E vou desenhar aqui os vértices, né? Então ele está dizendo assim, ó, eu tenho os vértices A, B e C, e ele fala assim, ó, que o ângulo A, que na verdade é o nosso alfa, né? Ele mede 60 graus. O ângulo B mede 45 graus. Ele fala que o segmento BC mede 5 raiz de 6 centímetros. E ele quer saber quanto que vale o segmento AC, que eu vou chamar de X. Então tá, vamos usar a lei dos senos. Por que a lei dos senos? Primeiro, porque eu tenho mais ângulos do que lados. Ó. Lado ele me dá somente um lado do triângulo e 2 ângulos desse triângulo. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer o que a lei diz. Ó. 5 raiz de 6 sobre o seno do seu ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto a 5 raiz de 6? É o 60 graus. Isso é igual a x sobre o seno do seu ângulo oposto, seno de 45. Olha lá. Vamos fazer a multiplicação. Ah, professor, e o restante? Você não precisa colocar o restante. Por quê? Porque com essas duas informações, com essa proporção aqui, você já encontra o valor de x. Tá? Então, vamos fazer a multiplicação cruzada. X vezes seno de 60. Isso é igual a 5 raiz de 6 vezes seno de 45. Então, esses são todos os valores que a gente já conhece. X vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual 5 raiz de 6 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó, pessoal, como está tudo multiplicando aqui, esse 2 que está no denominador, eu posso cortar com esse 2 aqui, pelo fato de todos os elementos entre si estarem sendo multiplicados. Tá? Então, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter aqui, ó, vou ter assim, raiz de 3 vezes x igual a 5 raiz de 6 vezes raiz de 2 fica raiz de 12. Então, raiz de 3 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. 5 raiz de 12 divididos por raiz de 3. Aí vocês vão dizer assim para mim, ah, professor, tem que racionalizar porque tem raiz no denominador.
Correto, mas você não precisa nesse caso, porque como você tem a raiz quadrada em cima e embaixo, e 12 é divisível por 3, como aqui é raiz quadrada no numerador e raiz quadrada no denominador, você pode dividir os radicandos. Então, isso aqui é igual a 5 vezes 12 divididos por 3 dá 4. Então, fica a raiz de 4. X vai ser igual a 5 vezes 2, portanto, x igual a 10 centímetros, né? Então tá aí a minha resposta. Letra E. Certo? Alguma dúvida até aqui? Professor, se você colocasse, por exemplo, ali no lugar de seno de 60, você já colocasse direto o resultado, é a mesma coisa, né? Sim. É que eu acho ruim, Alanis, sabe por que eu fiz isso? Eu multipliquei cruzado antes, porque senão você ia ter uma escrita assim, ó, 5 raiz de 6 sobre raiz de 3 sobre 2, daí fica uma coisa, uma fração sobre uma fração. Mas tudo bem, vai dar o mesmo resultado se você fizer. Não tem problema nenhum. Tá? Entendi. Beleza. Ele não está pedindo aqui, tá? Esse exercício ele não está pedindo. Mas vamos supor que ele pedisse o raio dessa circunferência circunscrita. Como é que você iria fazer? Bom, você ia usar o mesmo procedimento. Você ia falar assim, ó, que 5 raiz de 6 está para o seno do ângulo oposto a 5 raiz de 6, que era o 60. Seno de 60. E isso é igual a quanto? 2 vezes o raio. Veja, o exercício já acabou ali, tá? Eu só estou complementando ele, fazendo a seguinte questão. Qual é o raio daquela circunferência circunscrita ao triângulo? Então, vou continuar usando a lei dos senos. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Multiplicando cruzado, eu vou ter o seguinte. Ó. Eu vou ter assim, ó, 2 raio, 2 vezes o raio, vezes o seno de 60. Isso é igual a quanto? 5 raiz de 6. Então, 2 vezes o raio, seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 5 raiz de 6. Então, vamos aqui, ó. Vamos simplificar. O 2 eu consigo simplificar com 2. Beleza? Aí eu vou ter assim, ó. O raiz de 3, ele pode passar dividindo, já que ele está multiplicando o R. Então, vai ficar assim, ó. R igual 5 raiz de 6 sobre raiz de 3. A mesma história. Posso racionalizar? Posso, mas não preciso, porque o 6 eu consigo dividir por 3. Então, fica 5. 6 divididos por 3 dá 2. Então, o raio dessa circunferência mede 5 raiz de 2 centímetros. Certo, pessoal? Entendido? Vamos pegar um aqui, ó. Também bem típico. Professor, o Guilherme Lima perguntou. Ele perguntou se a raiz por exata é de boa já multiplicar. Por exemplo, se fosse 5 raiz de 9. Se fosse 5 raiz de 9 é 3, né? Então, 5 vezes 3 ficaria 15. Sim. Ó, vou fazer esse aqui da Mackenzie, tá? Que também é um exercício típico de infraestrutura que vocês vão usar. Quando a professora estiver falando isso, vocês falem para ela, o professor Thiago falou com a gente. Tá. Beleza? Então, aqui, ó. Muito bem. Olha só que coisa mais... Só que aqui não vai ser 3 ilhas, né? Na infraestrutura. Vai ser 3 pontos de um terreno, em vez de 3 ilhas. Mas, assim, é um exercício típico, porque vocês também mexem com escala. Vocês provavelmente já devem ter mexido com escalímetro em infraestrutura, né? Então, você já sabe o que é uma escala, já tem uma noção. Tá? Então, vamos lá.
vamos ver. Primeiro a gente vai ver se vai usar a lei dos senos, lei dos cossenos. A gente não sabe ainda. Vamos analisar esse exercício. Bom, 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala de 1 para 10.000. Você tem que lembrar o que é uma escala. A escala, que você vê em infraestrutura e vê em geografia também, é o quê? É a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Isso aqui é a escala. Então, quando ele fala que a escala é 1 para 10.000, ele está dizendo que a escala é 1 sobre 10.000. É a mesma coisa. Tá? É exatamente a mesma coisa. Essa aqui é a nossa escala. Beleza. Das alternativas abaixo, a que melhor se aproxima a distâncias das ilhas A e B. Então, ele quer saber a distância de A até B. Aí você vai fazer assim, bom, vamos aplicar lei dos senos. Por que lei dos senos? Porque eu tenho mais ângulos do que lados. Aí você vai começar assim. X dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Puxa vida, mas eu não tenho o ângulo oposto aqui ao x. Como é que eu faço agora? Você precisa do ângulo oposto a x, porque a lei dos senos exige isso de você. Bom, mas você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, então se você pegar aqui 30 mais 105, mais esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de gama, quanto que tem que dar a soma desses ângulos internos? Tem que dar 180. Né? Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se você isolar aqui, ó, o gama, você vai ter que o gama, que é o ângulo C ali pra gente, vai ser igual a 45 graus. Certo? Então, a gente já tem. Agora, a gente pode aplicar lá bonitinho a lei dos senos. Então, x está para o seno do seu ângulo oposto. Então, seno de 45. Assim como 12 está para o seno do seu ângulo oposto. Que nesse caso é 30. Vou multiplicar cruzado aqui para ver como é que fica. Ó. Então vai ficar assim, ó, x vezes o seno de 30. Isso é igual a 12 vezes o seno de 45. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal, porque a caneta está meio grossa aqui, a escrita dela. Beleza. Então, vamos lá. Ó, continuando. X vezes... Quanto que é seno de 30? 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 12 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 e raiz... o 2 e o 2 aqui eu consigo simplificar. E eu vou ter que o valor de x, então, vai ser igual a 12 raiz de 2, que o exercício pede para você considerar a aproximação aqui, ó, 1,41. Então, você vai fazer 12 vezes 1,41. Então, x vai ser aproximadamente 12 vezes 1,41 vai dar 16,92. O que você achou aqui? Centímetros, porque você está vendo ali no mapa, no desenho. Tá? E ele quer saber a medida real. Então, isso aqui, ó, é a medida no desenho. Então, vamos lá para a ideia da escala. Tá?
A escala que eu tenho é 1 sobre 10.000. O que eu tenho aqui? A escala é desenho sobre real. Eu achei o valor do desenho, que é quanto? 16,92. Sobre o quê? O tamanho real. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui. Você vai ter que R vezes 1 é R. E quando você multiplicar 16,92 por 10.000, a vírgula vai arrastar 4 casas para a direita. Então vai ficar isso aqui, ó. Certo? 169.200 centímetros. Isso é o valor real, tá? Só que as respostas estão em quilômetro. Aí você precisa lembrar das unidades de medida, né? O que você tem de unidade de medida aqui em cima? Ó? Quilômetro, hectômetro, depois decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Não vou colocar ali o milímetro. Mas, cada vez que eu saio aqui de uma unidade e retorno a uma anterior, eu tenho que dividir por 10. E cada vez que eu divido por 10, eu arrasto a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu vou dividir 1, 2, 3, 4, 5 vezes por 10. Ou seja, eu vou dividir por 100.000. Então, eu vou voltar 5 casas decimais. Partindo daqui, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ser igual a 1,692 quilômetro. Qual o valor que mais se aproxima disso? Né? 1,7. Que essa vai ser a nossa resposta. Que é aproximadamente 1,7 km. Entendido? Alguma dúvida?